A beleza inigualável, a inteligência incomparável, a proximidade com o Criador. Lúcifer, o anjo mais belo, era o queridinho de Deus. Mas a perfeição, em sua arrogância, se tornou um veneno. A admiração se transformou em ambição desenfreada, a proximidade em um desejo insaciável de poder. A história de Lúcifer não é apenas uma lenda, é um estudo profundo da natureza humana, da tentação e da queda em desgraça. Uma tragédia celestial que ecoa até nossos dias, lembrando-nos da fragilidade da nossa própria natureza e da importância da humildade diante da grandeza divina. Afinal, quem nunca sentiu o peso da ambição, a sede pelo que é inalcançável? A história de Lúcifer nos confronta com nossa própria vulnerabilidade ao pecado. A Bíblia, em Isaías 14 e Ezequiel 28, descreve a queda de Lúcifer de forma poética e assustadora. Não se trata apenas de uma revolta, mas de um processo gradual de corrupção interna. A inveja de Deus, o desejo de igualar-se ao Altíssimo, foram minando lentamente a alma do anjo, corroendo sua essência até transformá-lo em uma figura de puro ódio e maldade. A grandiosidade da sua criação se tornou sua própria armadilha, uma prisão de orgulho que o aprisionou para sempre em um ciclo de sofrimento e eterna condenação. E mesmo na escuridão, a sua inteligência e estratégia permanecem, lembrando-nos do poder que a maldade pode exercer sobre os corações humanos. A narrativa bíblica não detalha o processo de sua queda com precisão cronológica, mas pinta um quadro vívido de sua rebelião. Lúcifer não se limitou a desejar o poder. Ele tramou uma conspiração no céu, incitando outros anjos a se juntarem à sua causa. Um terço dos anjos seguiu Lúcifer na sua revolta, mostrando a força persuasiva do mal e a facilidade com que a mentira consegue seduzir. Esta é uma história que ressoa através dos séculos, alertando-nos sobre a importância da vigilância espiritual e da resistência à tentação. O que aconteceu no céu serve de espelho para os conflitos internos que todos nós enfrentamos diariamente. A imagem de Lúcifer como um anjo caído, expulso do céu, é um símbolo poderoso do poder destrutivo do orgulho e da ambição. Ele se tornou um paradigma do mal, uma representação do pecado e da oposição a Deus. A sua queda, portanto, não é apenas um evento histórico, mas um alerta constante sobre os perigos de nos afastarmos do caminho da justiça e da humildade. Sua história serve como um poderoso lembrete da importância da fé e da obediência à vontade divina. Devemos nos questionar: que tipo de ambição carregamos em nossos corações? A história de Lúcifer é atemporal, um conto de advertência que atravessa gerações e culturas. Ela nos mostra que mesmo a mais bela das criações pode sucumbir à escuridão se não mantiver a humildade e a fé. A história de Lúcifer é mais do que uma parábola de queda. É um espelho para nossa própria jornada espiritual, convidando-nos à reflexão sobre as nossas próprias escolhas e o nosso caminho rumo à luz. Entender a história de Lúcifer é crucial para compreender o conflito entre o bem e o mal, presente em cada um de nós. Se essa história já está mexendo com você, não saia daí. Ainda vamos revelar detalhes ocultos da rebelião de Lúcifer, que vão mudar a forma como você enxerga a luta entre o bem e o mal. Aproveite e se inscreva agora no canal para não perder nada do que vem a seguir. A rebelião de Lúcifer não foi silenciosa, mas um confronto épico, uma guerra nos céus. A Bíblia descreve uma batalha colossal entre as forças celestiais leais a Deus e os anjos rebeldes liderados por Lúcifer. Imagine a grandiosidade da cena. Exércitos de anjos, com suas armas celestiais, travando uma luta de proporções inimagináveis. O som estrondoso, a fúria descontrolada, a luta pelo domínio do universo.
Um combate que abalou os fundamentos do cosmos e selou o destino de Lúcifer para sempre. A guerra celestial, embora descrita de forma simbólica na Bíblia, ilustra a magnitude do conflito espiritual entre o bem e o mal. Não se trata apenas de uma luta física, mas de uma batalha de ideologias, de valores e de vontade. Lúcifer, com sua astúcia e poder de persuasão, tentou subverter a ordem divina e tomar o lugar de Deus. Sua rebelião representa a luta constante contra a autoridade de Deus, presente na história da humanidade até os dias de hoje. Uma batalha que não termina no céu, mas se prolonga na terra, dentro de cada um de nós. A derrota de Lúcifer e de seus anjos foi decisiva, marcando o fim de sua tentativa de usurpar o poder divino. Expulsos do céu, esses anjos rebeldes foram lançados na terra, transformando-se em demônios, seres de escuridão que influenciam o mal no mundo. Apesar da derrota, Lúcifer não se rendeu, mas continua a agir nas sombras, buscando o poder e a corrupção das almas humanas. A sua derrota não foi um fim, mas um novo começo, uma nova estratégia para semear o caos e a destruição. A guerra celestial é um símbolo da luta eterna entre o bem e o mal, uma batalha que se repete em cada alma humana. Lúcifer, mesmo em sua derrota, representa a persistência do pecado, a tentação constante que nos cerca. Sua estratégia, mesmo na derrota, continua sendo a sedução, a mentira e a manipulação para nos desviar do caminho de Deus. Compreender essa luta cósmica nos dá uma perspectiva profunda sobre a nossa própria luta espiritual. A narrativa da guerra celestial nos serve de advertência para a importância da fidelidade a Deus e a resistência às tentações do mal. A história não termina com a derrota de Lúcifer, mas com a contínua luta contra o mal, tanto no mundo quanto em nós mesmos. A batalha pelo bem e pela verdade é um desafio contínuo que exige vigilância, oração e compromisso com a fé cristã. Reflita sobre a sua própria luta contra o pecado, a sua resistência às tentações e o seu compromisso com o bem. Procure ajuda em momentos de fraqueza, pois a fé e a comunhão com Deus são as nossas maiores armas contra o mal. Você está preparado para essa batalha? Após sua queda, Lúcifer passa a ser conhecido como Satanás, o adversário. Este novo nome reflete sua nova função, seu novo propósito: opor-se a Deus e tentar levar a humanidade à perdição. A transformação de Lúcifer em Satanás não se limita a uma mudança de nome, mas a uma mudança radical em sua essência, um processo de depravação moral que o afasta cada vez mais da luz divina. Ele se tornou a personificação do mal, o arqui-inimigo da humanidade, o acusador incessante que busca minar nossa fé e nossa esperança. A imagem de Satanás, muitas vezes associada a um ser monstruoso e demoníaco, é uma representação simbólica do mal que habita em nossos corações. Ele não precisa de chifres e garras para nos seduzir e nos levar à perdição. Sua verdadeira arma é a sutil persuasão, a manipulação que distorce a realidade e nos leva a trilhar caminhos destrutivos. Satanás é o mestre da mentira, o pai da desobediência, e seu objetivo é nos separar de Deus. Ele é o inimigo invisível que luta contra as nossas almas. A estratégia de Satanás é a de sedução, a dissimulação e a subversão. Ele não se apresenta abertamente como o mal, mas se disfarça de luz para enganar aqueles que não possuem fé ou que não estão vigilantes. Sua influência é insidiosa, trabalhando silenciosamente para minar nossa moral, corromper nossas ações e nos afastar de Deus. Ele utiliza as nossas fraquezas, as nossas inseguranças, os nossos medos para atingir seus objetivos malévolos. Conhecer as estratégias de Satanás é fundamental para nos defendermos de suas armadilhas. A história de Satanás é um lembrete constante da presença do mal no mundo,
uma prova da existência de uma força oposta à bondade e à justiça. Ele é um exemplo da perversão total, do desprezo pela ordem divina e da busca insaciável pelo poder. No entanto, sua força reside não em sua capacidade sobrenatural, mas em nossa vulnerabilidade e fraqueza espiritual. É a nossa falta de fé que permite que ele exerça sua influência sobre nós. Portanto, a melhor defesa contra ele é a fé inabalável em Deus. A figura de Satanás, embora assustadora, não deve nos paralisar pelo medo. Pelo contrário, a consciência de sua presença deve nos impulsionar a fortalecer nossa fé, a buscar a proteção divina e a viver de acordo com os princípios cristãos. Lembre-se, a vitória de Cristo sobre Satanás garante nossa salvação desde que mantenhamos a nossa fé e resistência ao pecado. A luta espiritual é real e exige constante vigilância e oração. A história de Satanás está intrinsecamente ligada à queda da humanidade, iniciada pela tentação de Eva no Jardim do Éden. Satanás, utilizando sua astúcia e capacidade de manipulação, convenceu Eva a desobedecer a Deus, consumindo o fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse ato de desobediência desencadeou uma cadeia de eventos que transformou para sempre a relação entre Deus e a humanidade. A tentação de Eva não foi um ataque brutal e violento, mas uma sedução sutil e persuasiva. Satanás se aproximou dela disfarçado, explorando suas dúvidas e inseguranças. Ele questionou a palavra de Deus, plantando a semente da desconfiança e da rebeldia em seu coração. Sua habilidade de manipular a verdade e usar a própria palavra de Deus contra ele mesmo ilustra a sua inteligência perversa e a sua capacidade de enganar os seres humanos. A queda de Eva representou não apenas a perda da inocência, mas a introdução do pecado e da morte no mundo. Com a desobediência, a humanidade rompeu seu vínculo direto com Deus, abrindo caminho para o sofrimento, a doença e a morte. Esse ato, de uma maneira extremamente simples, ilustra a natureza do pecado e as consequências devastadoras da desobediência à vontade de Deus. A história de Adão e Eva é um conto de advertência para todas as gerações. A história do Éden é mais que uma história. É uma metáfora da constante batalha espiritual entre o bem e o mal, presente na alma humana. A tentação, a dúvida e a desobediência são forças constantes que desafiam nossa fé e nossa fidelidade a Deus. Satanás continua a utilizar as mesmas estratégias para nos afastar da presença divina, plantando sementes de dúvidas e inseguranças em nossos corações. A queda da humanidade, portanto, não é um evento passado e encerrado, mas um alerta constante sobre nossa fragilidade e vulnerabilidade ao pecado. A história de Adão e Eva serve como um lembrete da importância da vigilância espiritual, da obediência à vontade de Deus e da busca constante pela graça divina. Lembre-se, a tentação é real. A luta espiritual é constante e a vitória só é alcançada com a ajuda de Deus. A influência de Satanás no mundo é ampla e profunda, manifestando-se de diversas maneiras. Ele não age abertamente, mas de forma sutil e insidiosa, manipulando pessoas, sociedades e eventos para atingir seus objetivos. Essa influência perpassa todos os aspectos da vida humana, desde as relações pessoais até os grandes eventos históricos. Satanás trabalha para corromper a verdade, destruir a moralidade e desviar as pessoas do caminho de Deus. A manipulação de Satanás se dá através da mentira, da fraude, da corrupção e da violência. Ele incita ódio, raiva, inveja, ganância e egoísmo, sentimentos que geram conflitos e sofrimento. Observando o mundo ao nosso redor, é possível identificar sua influência em todas as formas de injustiça, opressão e maldade.
Deste modo, entender a influência de Satanás ajuda-nos a identificar as armadilhas do mal que nos rodeiam. As guerras, as desigualdades sociais, a corrupção política e a violência são apenas alguns exemplos do alcance da influência de Satanás. Ele trabalha para desestabilizar as estruturas sociais, promover o caos e semear o ódio entre as pessoas. Ele se utiliza de ideologias perversas, falsas doutrinas e religiões que distorcem a verdade e enganam aqueles que buscam a verdade espiritual. O mal não é apenas individual, mas também sistêmico. Apesar da grande influência de Satanás, sua capacidade de agir é limitada pela soberania de Deus. Ele não pode agir livremente sem a permissão divina. Porém, isso não diminui a sua capacidade de enganar e corromper se nos apresentamos vulneráveis, sem fé e sem vigilância espiritual. Deus permite a ação do mal para testar nossa fé e fortalecer nossa determinação. A luta contra a influência de Satanás é uma luta contínua que exige vigilância, discernimento e fé inabalável. É preciso buscar a verdade, resistir à tentação, praticar o amor e a justiça e viver de acordo com os ensinamentos cristãos. Lembre-se, a força de Satanás reside na nossa fragilidade espiritual. Por isso, precisamos manter nossa fé fortalecida para resistir ao mal. Procure orientação espiritual e fortaleça sua relação com Deus. Apesar do poder e influência de Satanás, a esperança para o cristão reside na vitória definitiva de Jesus Cristo sobre o mal. A morte e ressurreição de Jesus representam a derrota definitiva de Satanás, quebrando seu poder sobre a humanidade e abrindo o caminho para a salvação. A cruz é o símbolo desta vitória, representando a conquista de Jesus sobre o pecado e a morte e garantindo nossa redenção. A redenção oferecida por Jesus Cristo é um presente gratuito, uma demonstração do amor incondicional de Deus por nós, mesmo considerando nossas falhas e pecados. Através da fé em Jesus, nós somos reconciliados com Deus, limpando nossos corações e permitindo que a luz divina brilhe em nossas vidas. Essa redenção nos liberta do poder de Satanás e nos possibilita uma nova vida em Cristo. A vitória de Jesus Cristo não é apenas uma vitória passada, mas uma realidade presente e futura. A promessa de um reino eterno, sem sofrimento, sem doença e sem a presença do mal, é o consolo para o crente e a motivação para perseverar na fé. Essa esperança nos anima e nos fortalece nos momentos difíceis, nos ajudando a resistir à tentação e à influência de Satanás. O dia do juízo final, muitas vezes retratado nas Escrituras, representa o clímax da luta entre o bem e o mal. Nesse dia, Satanás e seus seguidores serão julgados e condenados, enquanto os fiéis em Cristo serão recompensados com a vida eterna. É a garantia final da justiça e da vitória de Deus sobre o mal. A história de Lúcifer, portanto, não é uma história de desespero, mas uma história de esperança. Apesar do mal que existe no mundo, a vitória de Cristo sobre Satanás garante nossa salvação e a promessa de um futuro eterno em sua presença. A fé inabalável em Jesus Cristo é a nossa maior arma contra as forças do mal, nos dando a força para resistir à tentação e viver uma vida de propósito e significado. Que a sua fé esteja fortalecida a cada dia. Agora que você conhece os bastidores da queda de Lúcifer, é hora de refletir. Que escolhas você tem feito na sua própria batalha espiritual? Se este vídeo falou ao seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e ative o sininho, porque ainda há muitas revelações poderosas vindo por aí.